Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nosso coração sempre grato a Deus por Ele nos fazer vir e retornar à sua casa, porque aqui nós temos o alimento, aqui nós temos o suprimento, aqui nós temos toda a nossa necessidade suprida nele. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho na Bíblia, no Novo Testamento, e nós vamos pegar o verso do capítulo 12, verso 1, que diz: porque milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer-lhe antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e tudo que for dito às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserdes ao ouvido no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus, pois até o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, bem mais valor tendes do que os pardais. Digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando vos levarem à sinagoga e perante as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondeis, nem quanto às coisas que tiveres que falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Feche os seus olhos. Bendito Deus, poderoso e santo Pai, aqui está a tua palavra escolhida para nossa reflexão nesta noite. Oro pedindo a Deus que a tua boa mão venha conduzir, guiar, dirigir, sim, os nossos passos neste sermão e nesta mensagem, para que a nossa vida ela seja edificada, e tão somente edificada em Ti, e nada atrapalhe, incomode ou perturbe esta nossa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Conselhos de Deus para uma vida abençoada. Nós vemos aqui Jesus preocupado. Nós temos um Deus que, como cantamos, Deus cuida de mim. Nós temos um Deus que tem uma preocupação. Em primeiro lugar, porque Ele sabe que você é pó, que você é carne, e evidentemente existem as fraquezas que são elementares, que elas caminham junto com a natureza humana, que por sinal ela é por demais fraca, inclinada a um monte de coisas perversas e ruins que não se pode mudar. Não existe cultura, não existe recurso humano nenhum que possa mudar a natureza humana. Se houvesse, nossa ciência, nossas autoridades, enfim, os governos já teriam encontrado. Mas por não haver
Então o homem cada vez ele desce apressadamente aos degraus mais baixos. Então nós temos uma sociedade que ela caminha para a ruína e caminha para a perdição. Há aí algumas vozes de vanguarda acreditando, que possa ter uma reviravolta nesse estado. A minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que o mundo ele marcha para o colapso, ele marcha para o seu fim. Mas existe no meio deste mundo, e aí é que está a importância da coisa, uma organização, existe uma entidade, existe um grupo de pessoas que elas, como diz a Bíblia, estão no mundo. Jesus, quando orou lá no Salmo, ou melhor, lá no João, no capítulo 17, ele diz ao Senhor na sua oração que nós, a igreja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E graças a Deus, por quê? Porque nós temos um novo coração, nascemos em Cristo. E aqueles que nascem em Cristo, eles agora são da família de Deus e estão se preparando para entrar nos átrios eternos, que a Bíblia chama do paraíso de Deus, na Nova Jerusalém. E quando Jesus, mais uma vez nos seus ensinos, ele vê uma multidão, e nesta multidão sempre estão aqueles personagens. Quem? Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas. Estão sempre estas pessoas. E Jesus, então, preocupado, sabendo que o diabo, que ele é destrutivo em todos os sentidos, e ele tem as suas armadilhas. Veja bem, por isso que o Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: nós não desconhecemos os seus ardis. Nós precisamos estar sempre atentos às armas, às armadilhas que o diabo sempre ele está armando para nós. Porque se tem alguém, se tem um organismo nesta terra, e tem, como dissemos, que ele tenta destruir a igreja, porque a única coisa que não é dele nesta terra é a igreja. O resto, a minha Bíblia diz que é tudo dele. É tudo dele. O mundo no maligno. Quer dizer, o mundo está sobre esta égide. Quando Jesus está conversando lá no capítulo, parece 14 de João, no verso 30, Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos nos retirar, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Ele estava falando do diabo. E o que ele diz? Ele não tem nada em mim. O diabo não tem nada aqui. Nada. Aqui tudo é de Deus. Tudo é direcionado. Tudo é consagrado. Tudo aqui é oferecido a Deus. Inclusive você. Em especial você. Quando nós vimos para a casa do Senhor, nós vimos para nos doar, nos oferecer e nos entregar a Ele. Então, está aí a razão do ódio, da aversão que o diabo tem contra nós. Porque ele não acredita, como eu digo há 30 anos, ele não acredita que você continuará rejeitando todas as ofertas que ele vai fazendo. Nós temos visto ao longo dessas décadas que temos vivido em Cristo, não unidades, mas centenas de pessoas que elas já foram em Cristo, já foram fervorosas, mas por não dar ouvidos à palavra de Deus, deram ouvido a outras coisas. Veja bem que Jesus fala para eles para ficar atento, para ficar prescrutando. Ele diz: acautelai-vos, quer dizer, você tem que se preservar do quê? Do fermento dos fariseus, que ele diz que é a hipocrisia.
O que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. Uma pessoa hipócrita, ela é fingida, ela é falsa, mas ela aparece com, os trajes de verdadeiros. Estão muitas das vezes no nosso meio. Por isso que vez ou outra você vê até os grandões, os líderes, todo dia praticamente nós temos um novo escândalo. E ainda, aonde? No nosso meio. Por quê? Porque não se preservaram, eles não acautelaram, eles não tiveram cuidado. E Jesus diz: eu quero que vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é a utilidade do fermento? Qual é, o princípio do fermento? Entrar em uma coisa boa e fazer o quê? O que o fermento faz? Azeda. Ele pega, o trigo, ele pega a massa, e quando, pequena coisa, você percebeu, as mulheres que trabalham aqui na culinária, normalmente elas o fazem, elas sabem o poder do fermento. Se não colocar o fermento, então não engorda, não incha, não cresce. O fermento tem essa utilidade. Jesus fala aqui do fermento dos fariseus, quer dizer, é uma coisa que vai vir e azedar a sua vida. O fermento, ele, presta atenção, ele não dá crescimento, ele faz o quê? Ele incha. Por isso que é uma doutrina ruim esta. E nós aqui recebemos de Deus o quê? A informação. Por quê? Porque ele não quer perder. Qual é o pastor que quer perder as suas ovelhas? Quando perdemos uma ovelha, nós ficamos muito tristes. Oramos, pedimos a Deus, fazemos de tudo para esta ovelha repensar e voltar. Mas, na sua maioria, elas não voltam. Na sua maioria. Quando Jesus lá em Mateus 18 fala da parábola das ovelhas, que ela perdida, ela foi achada, que o pastor vai à procura, à busca, e ele então traz gostoso a alegria de ver o membro da igreja voltando, que deu ouvido ao fermento. E quando você dá ouvido? Quando você começa a ficar preocupado. Quando você começa a ficar preocupado. Eu já disse aqui que o crente tem que ter um princípio que eu adotei para mim. Jesus, ele diz para você não ter nenhum cuidado. Daí ele diz, por que eu não quero que você tenha cuidado nenhum? Porque ele diz, somente um é muito para você. Daí ele diz, é meu, somente meu todo o trabalho. Daí ele termina dizendo, o teu trabalho é descansar em mim. Ele não diz aqui que nem um fio de cabelo, que estão todos eles contados. Quem é que tem esse poder? Quem é que tem esse poder? Mas ele tem, por quê? Porque ele é o arquiteto e é o construtor de cada um de nós. Ele que o formou, ele que escreveu no seu livro, ele que contou quando foi o dia que foi formado os nossos membros, externos e internos, e com perfeição. Ele fez com riquezas de detalhes, até porque não existe na criação nada tão perfeito como o homem. Por quê? Porque o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus, e Deus é perfeito. Mas o que esse fermento faz? Ele faz você perder essas características de perfeição, de verdade. Ele faz você duvidar que você já é. Eu vejo muitas pessoas
querendo ser, você não tem que ser nada, você já é. Se você já abraçou esta fé, você já é. Agora, aonde você vai chegar, não deve ser nem um cuidado seu. Ele levará você aonde Ele pretende que você vá chegar. Aonde Ele pretende. O que nós precisamos é o que? Como diz, ter um coração agradecido. Paulo em Colossenses 3,15. Nós que recebemos esta graça, a paz de Cristo, que diz: domine o vosso coração. Tem que estar dominando. O que é dominar? Ser total, ser inteiro, ser todo no seu coração. E aí ele diz assim: então você pode ser agradecido. Agora, se no seu coração tiver só partículas de Deus, então você não consegue ser. Tem aquela ilustração, já contei aqui, daquele que recebe Jesus e o assenta na sala, mas de repente ele pede permissão para Jesus e vai lá no seu quarto, porque estão fazendo barulho lá na janela, e era o diabo tentando entrar no quarto, e ele afugentou o diabo. De repente ele senta de novo e pede para Jesus desculpa, e de repente começa um outro barulho na área de serviço, ele pede licença, corre lá, e assim foi em todos os cômodos e departamentos da casa. Chegou uma hora que ele, cansado, falou: está vendo? É uma luta aqui em casa. Aí Jesus falou: sabe por quê? Porque você só me deixou na sala. Você só franqueou este compartimento da sala. Porque se você deixar que eu tome toda a propriedade, se você deixar que todos os cômodos eu tenha liberdade, ele não vai nem chegar aqui. Então, quando você não é todo, como diz, todo o seu coração íntegro, perfeito diante dele, seu coração não consegue ser grato. Aí você fica preocupado com o que comer, com o que beber, preocupado porque você vai ser chamado como crente diante de autoridade. Os fariseus estavam ali, os sacerdotes, as autoridades enviavam eles para pegá-los em qualquer palavra, e Jesus fazia o quê? Lá no capítulo 23 chamava eles de hipócritas. Jesus não tinha medo. Quando você realmente é de Deus, e o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, não tem lugar, não tem espaço, não tem guarida, não tem morada na sua vida, você não tem medo. Não, porque João diz que a verdadeira fé lança fora o medo. As convicções que temos em Deus não nos deixa, não nos permite que nós sejamos temerários, medrosos. Agora, quando nós não estamos com esta paz dominando o nosso coração, que Paulo escreve em Colossenses, então aí fica bem apertado, aí fica bem difícil. Por isso que você encontra o crente aturdido, perturbado, inquieto, preocupado, preocupado porque as contas não fecham, preocupado porque a família não vai, preocupado porque as crises externas. O que você tem? Eu vejo os crentes, você que vai me ouvir, líder envolvido com passeatas, com marcha. Eu não vi Jesus fazer marcha nenhuma contra Roma, nem contra o sacerdote, nem nada. Eu só vi Jesus pregar o evangelho. E você viu? Miríades, o verso 1, estavam com ele, iam lá. Por quê? Porque o capítulo 4 de Mateus, no verso 24, diz assim: porque ele falava com autoridade, por isso que todo mundo ia a ele. Não falava como os escribas. Eu não tenho que ter aqui argumentos para defender ou acusar o governo, muito pelo contrário, eu tenho doutrina, ensinamento para orar por eles,
para termos uma vida sossegada e quieta. Mas mesmo que do lado de lá estiver incendiando tudo, mesmo que dessas portas para fora estiver de cabeça para baixo, de perna para o ar, a Bíblia diz que Ele cuida de nós. Nós não cantamos Deus cuida de mim? Ele não disse que para você que as portas do inferno não terão nunca vitória sobre a igreja. A igreja, ela tem o cuidado de Deus. Efésios 5 diz que Ele é a cabeça da igreja. Leia lá depois na sua casa, o Efésios 5. Assim como o marido é a cabeça do lar da mulher, né? Cristo é a cabeça da igreja. Então Ele, pensante como Ele é, sábio, todo-poderoso, não vai deixar o corpo, que é a igreja, ser destruído, porque Ele é a cabeça. Então Ele explica aqui para você, e diz para você que não tenha cuidado algum, preocupação nenhuma, não ande apreensivo com absolutamente nada. Verso 7, isso aqui é para jogar todos os obstáculos, toda a dúvida, toda a questão, toda a interrogação por terra, até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, você vale mais do que os passarinhos. Jesus usa uma coisa pequena, mas você vale mais do que o elefante, você vale mais do que a girafa, você vale mais do que o leão, você vale mais do que o tigre, você vale mais do que toda a flora e toda a fauna desta terra. Por quê? Porque você é de Deus e Ele morreu por você. Ele morreu por algum pardal? Eu vejo as pessoas agora com esta cultura dos animais, como ficaram apaixonados por cachorrinhos e gatinhos. Tem gente que até tem cobra, tem tigre em casa, tem leão, tem tudo. Eu vejo as pessoas com esse sentimento. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos muitos cachorros andarilhos. Nós tínhamos muito cachorro andando pelas ruas. Hoje nós temos poucos. Mas em compensação, eu vejo uma multidão de milhares de pessoas sem lar. Eu vejo uma multidão de pessoas, e as campanhas para tirá-los dos logradouros, das calçadas, do estado que estão de rua, são muito pequenas. Os gastos para eles desse tamanhozinho, entendeu? São poucos milhares. Agora, o gasto para cachorro aqui no Brasil, pasme você, é de torno de 20 bilhões. 20 bilhões para gasto para cachorro aqui na nossa terra. Essa terra miserável que a gente tem aí, onde o dólar daqui a pouco está R$4, onde uma cabeça de alface está R$4, R$5, e as pessoas estão, Aí eu pergunto, isso não é um fermento dos fariseus? Hipocrisia. Eu amo o cachorro e desprezo o ser humano que Jesus morreu por ele. Jesus morreu na cruz do Calvário pelo drogado, pelo mendigo, pela prostituta, pelo ladrão, pelo bêbado, por aquele indigente, aquele que bate no vidro nosso, nos faróis, aqueles que são flanelinhas. Ele morreu para ele. Agora, eu não vi ele falando, eu vou morrer por causa desse cachorrinho, desse gatinho. Na minha Bíblia não está escrito isso, não. E de repente, todos os meus afetos agora, eu tenho um cachorro em casa e cuido bem dele, entendeu? Todos os meus afetos agora são voltados, meus sentimentos
são voltados aos bichanos e aos, viram meu mascote, e não importa quanto que precise para o bem-estar, a saúde dele. Agora, o outro que pede para mim uma moeda, eu não tenho. Na esquina, não. E não é que eu não dou com medo que ele vá usar droga. Não, é porque eu não amo mesmo. E Jesus era procurado por todas essas pessoas, que naquele tempo também era ensinado pelas religiões, que essas pessoas, ele já disse, era maldita. Esse povo que não sabe a lei são malditos. As autoridades pensavam dessa maneira, mas para Jesus, ele tinha o poder de quebrar a maldição, de expulsar os demônios. Então Jesus queria, como está no verso 1, essa multidão com eles. Mas junto com eles vinha também o quê? Os fariseus, os escribas, os saduceus, vinha os religiosos, que vinham apenas para fermentar. Jesus sabia que eles estavam ali para isso. Lembra-se quando estava em Cafarnaum? E ele disse para aquele moço que descia no leito do teto, porque não tinha espaço na nave daquela casa, daquele lar, dele em Cafarnaum, não tinha lugar para entrar. Então eles tiraram lá o telhado e desceram. E Jesus falou: os seus pecados estão perdoados. Lá tinha pessoas que diziam: ele está blasfemando. É o fermento dos fariseus. Muitos olharam que blasfêmia. Ele pensa que ele é o quê? Ele é Deus para perdoar pecado. E Jesus, então, ele se manifesta porque conhecia. Por que vocês estão pensando e fazendo este juízo, que é mais fácil, ele disse. Está lá no capítulo 9 de Mateus. Que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Para vocês saberem, só para ele dar um nó naqueles caras. Ele disse: levanta-te, pega o teu leito e vai para a sua casa. Lá na frente, outros perturbados pararam ele e disseram: você não pode carregar a sua cama porque hoje é sábado. E sabe o que ele disse? Aquele que me curou, ele mesmo disse: pega esse leito e leva para sua casa. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. A hipocrisia, o fingimento dos religiosos está cheio deles hoje. Eu os encontro todos os dias. Mas esse daí não tem a paz dominando o seu coração e não são agradecidos. Mas eu e você que estamos aqui, nós temos por dever e obrigação, por gratidão, veja bem, por gratidão, nós temos que confiar e entregar plenamente a nossa vida às mãos daquele que conta o número dos cabelos da nossa cabeça. Ele conduzirá todo o processo da sua, da minha e da nossa vida. Então, o que podemos dizer? Nada a temer. Fiquemos em pé. Senhor Deus, obrigado nesta noite pela tua palavra. Agora eu oro por todos aqueles que ouviram. Onde quer que chegar a nossa voz, eu clamo a graça, a suficiência que só o Senhor tem, para que esta mensagem toque os corações profundamente e nós possamos viver a vida em Deus, a vida de plenitude. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.